Bom, ontem na Câmara os vereadores aprovaram a redução da taxa da COSIP em 16%, proposta que é da Prefeitura, né? Houve uma melhoria no sistema de iluminação de Tubarão, agora deu para reduzir a taxa. Vereador Newton Campos, agora vereador, fazia tempo que a gente não falava aqui no jornal. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a toda a equipe da 103. É sempre uma satisfação a gente estar falando aí. Quanto ao projeto de lei votado ontem, já levantasse aí, essa lei ela vem modificar outras leis, né, que já tem uma de 2002, modificada por uma de 2018, modificada agora. Interessante essa diminuição na taxa de iluminação pública, na contribuição de iluminação pública, porque com a implantação, o pessoal tem falado muito nisso, das luminárias de LED, ela gera uma economia. E na quantidade implantada já gerou essa economia aí de 16%. Então, são 16% desse valor que é repassado para as concessionárias e para as permissionárias que não mais será repassado. Então, esse valor pode ser abatido na fatura e não vai ter nenhum problema quanto ao investimento por parte da COSIP para continuar fazendo todo esse trabalho que tem sido feito, né? Então, este é um ponto, né? Sim. E um outro ponto é quando você fala ali na residência, na conta não residencial do setor rural. Então, o rural é que vai ter um ganho maior aí, porque o não residencial vai passar a ser taxado como residencial. Aí você já vai ter essa diminuição até considerável. E depois dessa diminuição é que tem o 16% ainda. Então, esse vai ter um ganho maior, né? Agora, isso tudo só vai valer a partir de janeiro do próximo ano, porque toda lei que você faz a renúncia de receita, ela tem que ser de um exercício para ter validade no outro, né? Então, é mais ou menos isso que aconteceu ontem lá na Câmara. Não vai ter redução, então, agora setembro, outubro, ali na energia, só ano que vem? Não, e aí tem que chamar atenção para o detalhe, vai ter aumento. Vai ter aumento? Porque o reajuste, o reajuste da Celesc é agora, se não me engano, no mês de agosto. Eu não sou especialista nessa área, mas parece que em agosto tem o reajuste da tarifa pela Celesc, né? Então, automaticamente vai ter o aumento também na taxa de iluminação pública. O que em janeiro ela vai ser esse percentual vai ser reduzido. Então, este ano não tem como fazer o reajuste. O que tem hoje, eu falo aí que o setor rural ganha bastante, é que você já pode pedir a isenção, quem tem atividade agropastoril já pode pedir a isenção desde já. Então, você já pode ter essa isenção total, quem tem essa atividade no interior, né? Isso vai ajudar bastante lá o pequeno agricultor, a agricultura familiar, enfim, o pequeno produtor rural. Isso vai ajudar muito. Então, isso já pode ser feito a partir de agora, a pedido de isenção do não residencial rural, que vai, a partir de janeiro, passar a ser taxado como residencial. Sim. Só para entender, então, a taxa da COSIP, ela é a partir do consumo, que aí tem ligação com o valor. Então, o reajuste da Celesc, ele vai fazer a taxa da COSIP aumentar? Sim, porque hoje o cálculo é pelo valor consumido, né? Que está se buscando outras alternativas. Tem municípios que conseguiram, aqui em Tubarão já foi tentado fazer pelo valor do imóvel, fazer algumas coisas. Eu também entendo que teria que ter uma outra forma de cálculo, porque vou te dar um exemplo, Camboriú estava fazendo isso. Por que não tem cabimento você ter um apartamento lá fechado que vale milhões, aí não consome energia e paga uma tarifa bem baixa. E aí você tem lá um interior, alguém que tem lá uma maquininha de picar cana para dar para um cavalinho, lá vai pagar bem mais. Então, acho que teria que ter um outro tipo de cálculo para fazer isso. Mas, por enquanto, que a legislação aqui nossa fala é pelo valor consumido, percentual do valor consumido. Então, vai aumentar a fatura, vai aumentar a taxa da COSIP para diminuir só no ano que vem, mas esse aumento desse ano ele não é pela prefeitura, né? É questão de Celesc mesmo. Bom deixar claro aqui. Não. É bem claro, não tem aumento nenhum, é porque se não aumentar a fatura da Celesc, aí não aumenta nada, não aumenta a COSIP nem outro encargo, né? Mas desde uma hora que você aumente o seu consumo, você vai gastar o mesmo 200 kW. Mas esse 200 kW, a partir do aumento da Celesc, ele vai dar um custo um pouco maior, não sei de quanto será o aumento. Entendi. Isso automaticamente é um efeito cascata, né? Sim.
Bom, então tá explicado. Ô vereador, ontem teve, né, já desde a semana passada, discussões assim, até para reduzir mais ainda, principalmente ali por ideia do vereador Tancredo. Na tua opinião, não daria? Poderia ser perigoso reduzir mais do que era o estudo? Qual é a tua opinião? A situação ela é um pouco mais complexa do que isso, né? A COSIP nos passou é que essa redução é possível, não impacta no investimento, porque houve realmente uma redução de gastos ali, em função do LED. Agora você tem que ver como que se comporta à medida que você coloca mais lâmpadas de LED, mais vai aumentar essa faixa que a prefeitura, no caso, nem recebe, nem paga, ela já fica bloqueado lá nas concessionárias permissionárias, né? Pelo valor, as faturas. Então, à medida que a fatura diminui, você pode repassar essa diminuição para o consumidor. O que você não pode é inviabilizar os investimentos. E aí tem que fazer um cálculo mais complexo da questão do recurso que tem em caixa, que está há anos ali somando. Você tem que utilizar esse recurso realmente como investimento, mas você tem que ver o valor que você está arrecadando hoje mensalmente para ver o que você tem que pode investir nesse valor. Então, aquele recurso que está lá, ele vai acabar. Teve uma licitação agora, eu não tenho acompanhado muito de perto, mas de material que parece que deu de 4 a 6 milhões, né, de material para investimento. Então, vai saindo desse recurso que tem ali. Então, você tem que tomar cuidado. Por isso que eu falei no dia lá, que nós teríamos que ter um estudo de impacto financeiro. Até a Câmara, isso pode dar entrada em um projeto, não há problema nenhum, esse entendimento já se tem. A Câmara pode legislar, sim, sobre matéria financeira, só que com o estudo de impacto financeiro. E é meio complexo para você fazer isso. Então, nós estamos indo aquilo. É um desconto, não é o ideal, mas já vai diminuir. Então, antes disso aí, nada, a gente autoriza essa diminuição e vamos lá agora fazer os cálculos para tentar diminuir mais, né? Entendi. Ô, vereador, rapidinho para fechar a nossa entrevista aqui. Hoje é terça-feira, ainda não tem chapa inscrita para eleição, né? Mas já tens o teu voto definido, não? Sim. Agora sim, você imagina, né? São 15 votos. Tá. E aí isso pode alterar a qualquer momento. Eu desde o início, eu defendi ali a formação de um grupo que consiga dar governabilidade e que impacte o mínimo negativamente possível no desenvolvimento da cidade. Porque a gente está sofrendo isso aí, pessoal, está vendo, né? Então tem que fazer o mínimo de estrago possível. É isso que a gente fez. Nós temos lá, aparentemente, um grupo formado com essas pessoas que querem a governabilidade e continuar esse crescimento. Com o Jairo? Agora, nomes, assim, primeiro tratou-se de grupo, né? Já existem ali possibilidades do Jairo Cascais ser o candidato, enfim. Mas isso a gente vai ver o pessoal está deixando para os 45 do segundo tempo, né? Sexta-feira, às 19 horas, se não me engano, é o último prazo. Isso. E deve ter uma outra chapa também, não sei se mais uma ou duas. Mas a ideia, então, é uma chapa, né? Governista, até para não dividir, né? É uma, né? Na verdade, eu não uso muito esse termo governista, né? Mas apesar que a maior parte dos vereadores que vão estar ali são os vereadores de base, mas isso muda muito. Você pode ver que, fala-se em 8 votos, daqui a pouco você consegue mais votos ali. Então, aí você acaba não tendo esse termo governista. Você tem um pessoal, realmente, o pessoal da base, mas tem alguns ali também que até o momento estiveram na base que não estão. Então, eleição, você sabe, né? Isso pode mudar aos 45 do segundo tempo, na prorrogação. Sim. Ô, vereador, mais uma aqui. O Marcelo Barreto pergunta de taxa de lixo também, se o senhor não acha que tem que diminuir, qual é a tua opinião sobre? Olha, eu não tenho os dados para ver essa situação. Tá? O que se tem ali, e o processo licitatório está dentro da normalidade, os aumentos que estiveram foi com referência à inflação, e teve um aumento lá anterior, já que foi para diminuir um pouco a diferença. Agora eu tenho que, como isso aí está judicializado, vamos ver o que é que vai dar isso no final, porque afinal de contas a empresa que recolhe está recebendo integral, né? Então se tem alguma coisa que possa ser diminuído, tem que ser feito isso com muita clareza, não adianta você diminuir na taxa e depois retirar dinheiro de outro setor para continuar
o serviço. Então, Sim. isso não dá para nós ter uma opinião assim. Eu acho interessante, se você conseguir diminuir. Como foi feito com com o LED, você pode ter alguns mecanismos para diminuir a quantidade de lixo no aterro. Né? Você pode fazer a separação do lixo, isso já diminui, e também, com a regularização fundiária, você vai ter muito mais gente contribuindo, aí você pode diminuir também. Porque hoje nós temos aí, eu acho, uma quantidade considerável, eu acho que ultrapassa os 30% de residências que não contribuem com a taxa do lixo. Eu tenho próximo aqui pessoas que não contribuem, porque não estão cadastrados na prefeitura. Então, a gente aí acaba pagando o seu lixo e o lixo de mais dois. Então, se conseguir incluir todo mundo aí no condomínio, diminui já. Então, são ações que têm que ser tomadas. E a regulação fundiária, eu acho que é uma delas que pode fazer com que diminua a cobrança da taxa de lixo. Perfeito. Vereador, obrigado por atender a gente, obrigado pela entrevista. Bom trabalho. Eu que agradeço aí, estamos à disposição. Pois não. Obrigado ao vereador Newton Campos, que é sempre muito sincero aqui, muito direto, né? Eu gosto de entrevistar o vereador aqui, falou sobre esses assuntos. Me chamou a atenção, até engraçado, essa questão de energia, né? Ontem houve a aprovação da redução da taxa da COSIP, mas isso só vale para o ano que vem, né, em razão da legislação. Só que a gente deve ter ainda esse ano o reajuste da Celesc. Se houver reajuste da Celesc, pode ter reajuste da COSIP, para cima. Então, ao invés de ter uma diminuição, pode ter aumento, para diminuir só no ano que vem. Coisas da lei, né? A gente vai continuar acompanhando e também já vamos procurar a Celesc para entender melhor aqui se vai ter, se não vai ter e qual o percentual de reajuste.